boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à 16ª live da Maratona da Ergonomia. E o tema de hoje, fundamental e muito pedido inclusive, né? É como implementar ginástica laboral e rodízios eficientes nas empresas, tá? Então assim, gente, é muito importante esse tema e eu já vou adiantar, 1 hora para falar é muito pouco. Depois que eu divulguei, né, o assunto, eu fiquei pensando, caramba, eu teria que dividir uma live só de ginástica laboral e outra live só de rodízios, porque é muita coisa, né? Mas acabou que eu uni os dois, então eu vou tentar dar conta de tudo que é mais importante na live hoje. E se eu sentir que eu preciso de mais tempo para falar sobre isso com vocês, a gente vai marcar outros momentos para retomar esse assunto. Mas é bacana quando isso acontece, porque a gente consegue, assim, num curto espaço de tempo, que 1 hora é muito pouco para falar de ginástica laboral e de rodízio, né? O bacana é que a gente consegue, num curto espaço de tempo, conseguir abordar o essencial, o mais importante, sem encher linguiça, sem ficar enrolando, tem que ir lá e fazer, né? Então, vai ser muito massa a live de hoje. Primeiro de tudo, para conceituar, para todo mundo ficar no mesmo nível de conhecimento, ginástica laboral, acho que é óbvio, né? O que é ginástica laboral? É uma pausa do trabalho, uma pausa ativa, né? Porque tem gente que não considera a ginástica laboral uma pausa, mas ela é, porque ela interrompe o trabalho. Então, ela é uma pausa, porém uma classificação de pausa ativa, onde o trabalhador não está parado, ele está fazendo alguma atividade física, né? Ou, a gente já vai ver mais pra frente, podem ser atividades lúdicas, né? Utilizar desse momento para fazer exercícios físicos talvez mais leves, de exercícios motores, de controle, né? Só que com atividades lúdicas, tá? Então, primeira definição, ginástica laboral muito simples, interrompe o trabalho para fazer uma atividade física extra trabalho, né? Rodízios, né? O que é rodízio, Débora? Eu não sei do que você está falando. Rodízios, obviamente dentro da ergonomia, dentro do trabalho, é quando você pega aqueles trabalhadores que, na maioria das vezes, executam a mesma atividade ao longo do dia, né? A mesma coisa, a mesma atividade, e você pega esses trabalhadores e coloca eles para rodarem em atividades diferentes. E isso pode envolver um posto de trabalho diferente, pode envolver um setor de trabalho diferente, ou pode envolver ele estar ali no mesmo ambiente, às vezes até na mesma bancada, mas fazer outras tarefas, outras atividades que antes ele não fazia. Ele fazia só essa repetidamente, essa anterior. Então coloca-se ele para fazer rodízio com outros colaboradores envolvidos para alternar de atividades, tá? Então esse, de uma forma muito resumida, é o rodízio, né, das atividades ali daqueles trabalhadores, tá? Entendido isso, sabemos o que é, né, ginástica laboral, sabemos o que é rodízio. Agora, muito importante, tá? Quando é que faz sentido, ou seja, quando que é recomendado ginástica laboral e rodízios, né? Porque veja, gente, para pensar, volta aqui e entra aqui na minha cabeça. Não é simples e da noite pro dia que se implementa uma ginástica e um rodízio, tá? Ambas sugestões, que não deixam de ser sugestões ergonômicas, ambos envolve um projeto, um estudo, uma análise antes. Então, primeiro ponto fundamental, não saiam recomendando isso em suas análises ergonômicas à torta e à direito, porque envolve sim um estudo. A ginástica laboral não envolve tantos estudos por trás para a implementação. Você vai precisar ajustar o horário, vai precisar fazer cotação dessa prestação de serviços, vai ajustar o melhor horário para implementar e basicamente vai ali fazer um teste ali 1 semana, todo mundo gostou, gostaram dos profissionais que estão dando a ginástica laboral, segue, né? O rodízio é mais complicado, envolve um estudo que a gente já vai ver o passo a passo da implementação
de um rodízio eficiente, né? Então, primeiro ponto, antes de a gente entrar e no final dessa aula vai ficar mais claro que a gente não pode simplesmente sair recomendando para qualquer situação, em todas as análises, em todos os postos e funções, porque envolve sim um estudo, um projeto, um passo a passo bem detalhado, né? E a validação, a gente já vai falar sobre isso. Quando que a gente recomenda ginástica laboral ou rodízio? Primeiro de tudo, quando você não conseguiu adaptar o trabalho ao trabalhador. Parece boba essa frase, mas é a mais pura verdade. Por quê? Tanto o rodízio de atividades quanto a ginástica laboral, os dois são medidas de controle ergonômicas que a gente recomenda, implementa, quando a gente não conseguiu eliminar aquelas ergonômicas presentes no trabalho. Então, vou dar exemplos simples, tá? Recomenda-se ginástica laboral para atividade estática sentada. Peraí, primeiro não vale a pena você fazer um estudo e de repente conseguir implementar um posto de trabalho que o trabalhador possa alternar de sentado para em pé, e aí acabou essa exigência ergonômica, esse risco ele não existe mais. E aí a ginástica laboral ela é ótima, ela é excelente, eu amo, não me levem a mal, mas aí ela vai ser opcional, vai ser um extra para aquele trabalhador e não algo como direcionamento específico para diminuição ou eliminação de um risco. Entende o que eu quero dizer? Entende que você não sai simplesmente, tem uma exigência ergonômica, e a gente vai falar sobre quando a gente faz essas recomendações. Tem exigência ergonômica X, tem o risco X. Recomendação, ginástica laboral. Calma, antes de fazer uma recomendação, que é uma recomendação paliativa, que é uma recomendação de controle, uma medida de controle, você já tentou eliminar esse fator de risco, essa exigência ergonômica? Esse é o primeiro passo. Nós, como ergonomistas, é isso que a gente tem que fazer. Para fazer uma comparação disso, para ficar muito mais claro, é a mesma coisa que um setor tem um ruído alto. A primeira coisa que faz é recomendar um EPI. Não, vamos primeiro tentar reduzir ou eliminar esse ruído. O que temos disponíveis para fazer, né? Para diminuir ou eliminar esse ruído. Então, com a ergonomia, com ginástica laboral, com rodízio, é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Exemplo de rodízio. Tem atividade repetitiva. Precisa ele fazer rodízio. Calma. Antes de implementar um rodízio e tudo mais, tem alguma coisa que a gente possa fazer nessas atividades que ele executa, que elimine essa repetitividade, que ele consiga, dentro da gestão do tempo dele ali, do dia a dia, ou se tem como adicionar atividades e fazer simplesmente uma troca de atividades com outros funcionários, que não precise fazer de fato um rodízio, sim, que essas tarefas cheguem até ele de uma forma de demanda, onde ele, na posição que ele está hoje, no momento que ele está hoje, ele já consiga fazer variadas atividades e não precisar fazer rodízio. Então, assim, temos que pensar sempre, antes de qualquer recomendação de medida de controle, que ambos, ginástica laboral e rodízio, são medidas de controle que a gente implementa, né, para redução ou eliminação de alguns riscos. E a ginástica laboral, o rodízio ele é mais fácil de medir, quantificar a eliminação ou redução de riscos. Ginástica laboral nem tanto, é algo mais qualitativo, né? Então, sempre volta e pensa, calma, antes de eu recomendar qualquer situação, né, qualquer rodízio, qualquer recomendação, o que eu posso fazer antes de medidas de controle para eliminar ou reduzir esse risco, esse fator de risco, entende? Então, primeiro ponto, antes de recomendar, revisa o que eu posso fazer antes de medidas de controle. Perfeito? Faz sentido, pessoal, o que eu tô falando para vocês? Anota com asterisco grande que isso é importante. Antes, analisa o que você pode fazer para reduzir ou eliminar, beleza? Gente, sabendo disso, né? Agora a gente vai, de uma forma geral, falar sobre quando que recomenda
ambos, tá? Então, assim, ambos tanto o rodízio quanto a ginástica laboral, tem situações de forma geral que a gente recomenda, que eu vou citar algumas, depois eu vou entrar especificamente na ginástica e no rodízio, tá? De forma geral, a gente faz essa recomendação quando existem trabalhos executados ao longo do dia sem alternância, né? Então a mesma atividade, ou quando tem manuseio de carga, mais recomendado o rodízio, ou quando tem repetitividade, né? Mais recomendado o rodízio, ou quando tem uma postura estática ao longo do dia que não é alternado, recomenda-se a ginástica. Sempre, asterisco de novo, se você tentou adaptar o trabalho ao trabalhador e não teve êxito. E aí a gente tenta até o final, tá? Você não vai desistir na primeira atuação que você fez ali, você não conseguiu, tá? Vamos agora especificamente em cada um, tá? Quando que é mais recomendado ginástica laboral? Ou quando que faz mais sentido recomendar ginástica laboral, desde que você já tenha tentado a mitigação desse risco, dessa situação, dessa exigência ergonômica e não tenha tido êxito. Então você parte para uma medida de controle que pode ser a ginástica laboral, tá? Nada é receita de bolo, nada é engessado, são caminhos, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, primeira situação que é mais recomendado uma ginástica laboral, ao invés de um rodízio, por exemplo, é quando tem trabalhos estáticos, tá? Então, assim, eu aqui no escritório, né? Eu tô em trabalho estático global. Eu fico com repetitividade ali no computador, fazendo as minhas análises ergonômicas, mas posturalmente, meu corpo está em postura estática, predominantemente. Então, nesses casos, é mais recomendado uma ginástica laboral. Por exemplo, não é mandatório ou obrigatório ou só um ou só outro. Estou dizendo que é mais comum, que é mais recomendado, tá? Sempre após um estudo óbvio. Então, assim, estou sentado ao longo do dia, postura estática. Vou recomendar uma ginástica que, de qualquer forma, vai ser a ginástica não é obrigatório, mas quando o trabalhador participa, ele é obrigado a levantar, fazer a sua alternância de postura, fazer movimento, fazer bomba de sangue dos membros inferiores, né? Bomba linfática. Então, realmente é positivo, tá? Segunda situação, né? Mais comum, mais recomendado, ginástica laboral. Trabalhos com alta demanda mental e cognitiva, né? Então, quando tem essa demanda mental e cognitiva, é mais recomendado fazer, sim, uma ginástica laboral. Fazer uma pausa lúdica, com exercícios e tudo mais, tá? Terceiro item, né? Trabalho predominantemente na postura sentada. Então, estou trabalhando predominantemente na postura sentada, sim, é bacana uma ginástica laboral, que vai fazer alternância de postura, vai levantar, vai caminhar, tudo isso que a gente já falou, tá? Então, esses três itens, né, quando isso está presente, você não consegue eliminar a causa raiz disso, então eu não consigo eliminar o trabalho estático, eu não consigo eliminar essa alta demanda mental, essa carga cognitiva, porque a tarefa exige, às vezes a tarefa exige, não tem como eliminar. Nós ergonomistas, ao fazer uma análise ergonômica do trabalho, a gente tem uma carga cognitiva alta, uma carga mental alta. Tem como eliminar isso? Ao longo do tempo a gente vai ficando mais, né, com o nosso machado mais afiado e isso se alivia, mas não é eliminado de jeito nenhum. A gente tem que pensar em cada análise, né? Então, e se você não conseguiu eliminar esse trabalho de postura predominantemente sentada, você pode recomendar, né, essa ginástica. Então, gente, mais uma vez, mas acho que vai ser a última vez que eu vou falar, que acho que já vai enraizar esse pensamento em vocês. Você recomenda medidas de controle se você não consegue eliminar a causa raiz desse problema, desse risco. Então, vou implementar ginástica laboral porque fica o dia todo sentado. Calma, você já tentou fazer alternância de postura? Tem como projetar esse posto para trabalhar sentado e em pé? Aí, a ginástica laboral vai ser opcional, vai ser um extra, vai ser um plus, um bônus para aquele trabalhador, entendeu? E não relacionado à mitigação desse risco. Combinado?
Agora a gente vai... perguntaram ali, né, sobre quem pode dar ginástica laboral, fisioterapeuta e educador físico, né? Acho que tá bem claro isso aí. Quando que é mais recomendado rodízios, né? Quando que é mais comum, quando que faz mais sentido você recomendar um rodízio, tá? Vamos lá. Rodízio, deixa eu ver aqui onde que eu tô no meu checklist, eu preparo as lives, gente, não é brincadeira isso aqui não. Todo dia eu preparo para ficar tudo redondinho. Bom, primeira situação que a gente recomenda o rodízio, né? Quando as atividades são repetitivas, tem ciclo de trabalho bem definido e elas são repetitivas. Então, às vezes, é uma atividade só que ele faz, uma linha de produção altamente repetitiva, e aí tem que fazer, você não conseguiu eliminar a causa raiz, não tem como eliminar essa repetitividade, não conseguiu mudar essa atividade, não conseguiu mudar os fatores que envolvem repetitividade, que é frequência, postura, ritmo de trabalho, estereotipia, tempo de ciclo, número de ações técnicas, tudo isso que a gente já conhece, ou quem não conhece, tudo bem, a gente vai, né, ao longo do tempo afiando nosso machado. Então, se não conseguiu mudar esses fatores que influenciam para essa repetitividade existir, e gente, né, só para um adendo, não é porque é repetitivo que tem risco, né? Existir repetitividade é uma coisa. O fato de existir repetitividade não quer dizer que é um risco ergonômico para a repetitividade, porque nós temos o limiar. Da mesma forma que eu fico sentada na minha cadeira, isso é um fator de risco. O tempo que eu fico sentada nessa cadeira que vai me dizer se isso é um risco ou não. O simples fato de existir, o sentar na cadeira não é um risco. Então, com a repetitividade é a mesma coisa. O fato de existir repetitividade não quer dizer que tem risco, né? Então, a gente tem que fazer essa ligação e saber até quando que é o limiar do risco, até quanto. Até aqui é uma ação técnica normal, uma exigência normal. Um fator de risco existente. A partir daqui, sim, já inicia-se um risco com seus graus, etc. Então, você não vai recomendar, por exemplo, um rodízio quando só existe o fator de risco à repetitividade. Não faz sentido, né? Lógico, se no estudo você identificar que vai melhorar, etc., tudo bem. Mas não é ali o mais recomendado, digamos assim. Mas você tem repetitividade, tem um risco para repetitividade, são ciclos de trabalho, ciclos curtos, com muitas ações técnicas e tudo mais. Pode ser sim uma recomendação eficiente fazer rodízio, a gente já vai ver como implementar, tá? Segundo, tá? Item que pode sim ser recomendado, faz sentido recomendar um rodízio quando existe manuseio de cargas, né, de forma manual, principalmente cargas pesadas. E de novo, eu falei que eu não ia mais falar, mas eu não consigo. Somente se você não conseguiu eliminar aquela causa raiz. Então, assim, tem um manuseio de carga, ok. Antes de eu inserir medidas de controle, que o rodízio é uma delas, o que eu posso fazer e o que eu vou de fato tentar fazer, e tomara Deus conseguir, eliminar aquele manuseio manual ou reduzir, adquirir equipamentos de auxílio, que quando a gente aplica a ergonomia na sua essência, a gente diminui tanto esse risco, às vezes até elimina que não é necessário medidas de controle, medidas de segurança, rodízio, ginástica. Então assim, ok, existe manuseio de carga. Vou sair à torta e à direito recomendando rodízio? De forma alguma. Antes eu vou aplicar a boa ergonomia, a ciência da ergonomia, o que podemos fazer para diminuir, para eliminar. Se não tem o que fazer, aí sim você vai pensar num rodízio de atividades para fazer essa divisão de carga, né, entre mais pessoas, onde que a gente já vai falar isso depois, né, que é a implementação eficiente, mas só para dar um gancho, não adianta eu fazer rodízio, uma pessoa tem risco e aí passa a fazer rodízio e todas têm risco junto com essa pessoa, ou seja, não diminui. O que acontece? Ao invés de uma pessoa ter risco, 10 tem risco. Por quê? Aquela atividade ela é tão penosa que nem fazendo rodízio vai funcionar, vai eliminar. Então tem que tomar muito cuidado, né? Se você faz rodízio
e você passa o risco de uma pessoa para 10, ou seja, o rodízio não é eficiente para essa situação, não é melhor não fazer, né? Porque senão você vai ter 10 pessoas expostas ao invés de uma. Obviamente, tudo com um estudo aprofundado, né? Como eu falei, 1 hora é muito pouco para eu falar desses dois temas, mas são linhas de pensamento que a gente tem que seguir sempre antes de querer implementar alguma coisa nesse sentido. E o terceiro item, que também é recomendado um rodízio, quando a atividade predominantemente tem posturas forçadas, posturas inadequadas, tá? Ao longo do dia. Então, de novo, não conseguiu melhorar essa situação, adaptar o trabalho ao trabalhador, você pode aí recomendar medidas de controle para fazer esse rodízio para aliviar essa carga biomecânica, postura extrema, postura forçada, que aí você dividindo essa carga, né, em mais pessoas, pode ser que se torne, né, apenas um fator de risco e não um risco, né, propriamente dito. Então, você diminui essa exposição, diminui essa carga, essa agressividade, né, fica algo leve para o trabalhador, tá? Gente, sabendo disso, agora a gente vai citar rapidamente, só para fechar esse raciocínio, quando não faz sentido recomendar um ou outro, porque aí, obviamente, a gente sabe que em questões organizacionais, em questões de qualidade de vida, em outras questões pode sim melhorar, mas eu tô focando quando é mandatório, né, recomendar, ou quando é relacionado a um risco, que você quer resolver alguma coisa ali. Então, por exemplo, não faz sentido implementar uma ginástica laboral em atividade que é muito dinâmica, que o trabalhador anda para lá e para cá, que ele faz manuseio de carga o dia todo, que ele que ele tem muito movimento repetitivo, que ele fica andando, levantando, subindo, descendo. Nesse perfil de trabalhador, o ideal seria, por exemplo, uma pausa para descanso. Claro que você pode mesclar, mas às vezes a empresa só dá uma oportunidade no dia de interromper o trabalho. E aí você vai usar para dar mais exercício, para fazer essa frequência cardíaca ficar mais alta, para ele fazer mais atividade corporal, para ele ter mais fluxo sanguíneo que ele já tem. Então, assim, o ideal, não tô falando que é proibido, não tô falando, sabe? Eu acho que quem já tá aqui há mais tempo comigo sabe que eu sou totalmente aberta, cada um faz o que bem quer, né? Não existe receita de bolo certo e errado, mas o mais recomendado seria pausa. Pega esse trabalhador, senta numa cadeira confortável, deita no colchonete e relaxa, porque ele já faz isso o dia todo, já tá ali na correria o dia todo, e aí você vai colocar ele pra fazer agachamento, pra fazer, sabe? Não, o ideal seria pausar, descansar mesmo, de preferência no ambiente silencioso. Então, isso seria o quê? A ginástica laboral inteligente e a pausa inteligente, que a gente falou na live de sexta-feira, né? Semana passada, por isso que não pode perder nenhuma, senão a gente fica, né? Uma complementa a outra, né? A gente falou sobre os tipos de pausa e pausas inteligentes, e aí eu comentei, que foi um exemplo que eu dei, né? Se o trabalhador fica o dia todo agitado, uma pausa inteligente é uma pausa passiva, onde as pessoas sentam, deitam, relaxam, né? Falando em pausa, lá no meu canal do Telegram, o link para entrar tá aqui no meu perfil, eu mandei um artigo sobre pausas, tá? Que eu escrevi para mim e para os alunos para entendimento sobre os tipos de pausa, classificação temporal, classificação quanto ao tipo, classificação, enfim. Daí você tem que entrar no meu canal do Telegram para ter acesso nesse artigo. Tá lá, tá? Tá lá no meu perfil, depois você entra. Gente, e quando que não faz sentido, então, recomendar um rodízio? Por exemplo, quando tem atividades variadas. Quando tem atividades variadas, ele já faz o seu próprio rodízio, digamos assim. Então, não faz sentido. De novo, não é proibido, né? Nada é proibido, mas não faz sentido, tá? Então, tem atividades variadas, não faz sentido. E também, a segunda situação é quando não tem exigências ergonômicas. Ou seja, não tem uma exigência ergonômica que justifique a implementação de um rodízio. Por isso que no comecinho da aula eu já falei, gente, não sai recomendando a torto e a direito,
Por quê? E se alguém te questionar? Não, por que disso? Você vai falar assim, só porque é bonito, só porque eu vejo as pessoas recomendando, só porque eu já vi alguém recomendar? Não é bem assim. Então, você vai ter que se explicar. E aí você não vai ter argumentos. Por quê? Não tem... porque tem atividades variadas, é dinâmico, e porque não tem exigências ergonômicas. Então, como que você vai justificar um negócio deles? Entendeu? Então, tem que fazer sentido. Por isso que eu falei ali, quando faz sentido e quando não faz. Não é algo que é obrigatório ou proibido. Não, mas é quando faz sentido e quando não faz sentido. E para vocês isso faz sentido? Manda aqui para eu saber. E aí a gente vai entrar no passo a passo então de como implementar ginástica laboral eficiente e rodízios eficientes. Como implementar ginástica laboral eficiente? Primeiro ponto, obviamente, que a gente já falou, recomendar para onde precisa, né? A gente já falou, a gente sempre tem que, primeiramente, tentar eliminar esses riscos, esses fatores, essas exigências. Não conseguimos, aí a gente implementa medidas de controle. Primeiro ponto é esse, primeiro passo é esse, né? Segundo passo, para uma ginástica laboral ser eficiente, você tem que eliminar a ginástica laboral. A gente já vai falar sobre os tipos, né? Mas o ideal seria não fazer na primeira hora do trabalho, antes do almoço, depois do almoço e antes de ir embora. Eu sei que os físios, os educadores físicos já vão aqui me mandar. Mas, Débora, tem a ginástica laboral preparatória que é feita antes. Eu sei, né? Eu sei disso e que é sim eficiente. Porém, se você não tem mais opções de pausa ao longo do dia, na minha opinião, aí eu tô falando como Débora, como fisioterapeuta, como ergonomista com a bagagem que eu tenho, se você não dá outras oportunidades para esse trabalhador pausar, o ideal era utilizar esse tempo da ginástica preparatória, que é na entrada do trabalho, trocar e colocar ao longo do dia em algum horário para fazer de pausa ativa, que seja. Entende? Então, assim, se você não tem mais opções de pausa, ou seja, a única pausa do dia é a ginástica preparatória que é feita no início da jornada. O ideal seria não fazer, utilizar deste período, deste tempo, numa compensatória. Por quê? A compensatória em níveis de recuperação fisiologicamente, ela é mais eficaz para prevenção de fadiga do que a preparatória. E o que a gente vê é fadiga no trabalho, né? De uma maneira geral, a gente sabe que nada é engessado, a ergonomia não é uma ciência exata, mas o que é mais comum a gente encontrar fadiga, e para a eliminação da fadiga seria o ideal uma ginástica compensatória, que é depois de algumas horas de trabalho. Aí não, Débora, o meu cenário é que eu tenho várias pausas, 2, 3 ao longo do dia. Aí sim, a ginástica laboral na primeira hora ali, preparatória, ela é super recomendada, porque aquele trabalhador tem opções depois para descansar. Aí realmente concordo e faz sentido, tá? Então assim, se esse não é o teu cenário, né, tem uma pausa ou duas, né, poucas, o ideal é não fazer ginástica laboral na primeira hora do trabalho, na hora que antecede o almoço, na primeira hora pós-almoço, até porque, dependendo do almoço, eles estão com a barriga cheia, comendo feijoada no almoço. Só como é que vai fazer ginástica laboral depois? Não rola, né? E nem a última hora do trabalho. E isso é a mesma classificação que a gente usa de acordo com o OCRA, né? Que é de implementação de pausa. A gente também exclui esses horários para fazer uma pausa inteligente, né? Então, é o mesmo raciocínio. Combinado? Terceiro item ou terceiro passo, né, de uma ginástica laboral eficiente é ela ser uma ginástica de alongamento e fortalecimento também. Eu vejo ginástica somente de alongamento. Muitas vezes eu já vi, né, com colegas, com clientes, com colegas fisioterapeutas, colegas educadores físicos, né? Então, assim, você utilizar aquele tempo não só para alongar,
né? E sim também para fortalecer, porque, gente, alongamento sem fortalecimento é furada e fortalecimento sem alongamento é furada. Quando você que é fisioterapeuta, você que é educador físico, quando você vai na academia e as pessoas só estão fortalecendo, você não briga com elas, você tem que alongar também? Na ginástica laboral é a mesma coisa, você tá alongando, eu brigo com você também tem que fortalecer, porque os dois têm que andar juntos, tá? Bom, e aí, resumo assim, geral, uma ginástica laboral inteligente. Então, se é predominantemente estático, faz uma ginástica laboral ativa, dinâmica. E aí, a gente também tem que subdividir postura estática, sentado. Os alongamentos e fortalecimento da ginástica é para um grupo muscular, predominantemente, né? Não exclusivo. Se o trabalho estático é predominante em pé, a ginástica também tem que ser direcionada com exercícios para quem trabalha o dia inteiro em pé. E eu também não vejo isso acontecer, tá? Então, você tem que direcionar os seus exercícios para as atividades que eles fazem no dia a dia. Por isso que o educador físico, o fisioterapeuta que dá ginástica laboral, eles têm sim que ter pleno conhecimento das atividades que eles executam no dia a dia de trabalho, senão não vai ser uma ginástica laboral inteligente, né? A gente detém de todo o conhecimento biomecânico, fisiológico, então a gente tem que usar dele, só que a gente só vai conseguir usar dele ao nosso favor e ao favor dos trabalhadores se eu conhecer as atividades que eles fazem no dia a dia, tá? Outro ponto importante, ser criativo, né? Canso de ver setores falar, não aguento mais fazer ginástica sempre igual. Eu sei que não é fácil. Eu já dei muita e coloca muita ginástica, assim, desse tamanho, muita ginástica laboral na minha vida. Eu sei que não é fácil, eu não estou falando da boca para fora. Só que como que a gente faz essa diferenciação? Primeiro, atividades lúdicas. Implementa na tua ginástica atividades lúdicas. Dá um Google, dá um YouTube, procura atividades lúdicas no trabalho. Vai ter uma lista de milhões de atividades muito legais para você fazer. Ai, Débora, mas aí quando é que fica o exercício? Gente, faz uma vez por semana, faz cada uma semana assim, outra não. Você não vai só fazer isso, mas você vai incrementar lá nas tuas atividades, tá? Segunda situação, avalie a possibilidade de adquirir equipamentos, acessórios para você poder variar. Tem acessórios simples para você fazer um monte de coisas, de exercícios legais. Bolinha, elástico, corda, um colchonete, sabe? Coisas baratas, disco, cone, que vai fazer você ter uma gama de exercícios muito grandes. Que aí, cada item, cada acessório que você coloca na tua ginástica laboral, você consegue elaborar só com um acessório mais 50 exercícios diferentes com aquele acessório. Imagine você colocar 2, você colocar 3. Então, tudo, lógico, é um ajuste com a empresa, com o cliente, com o contrato, mas é totalmente possível, tá? E para fechar esse raciocínio de criatividade, né, para ser criativo na ginástica, você fornecer ou conversar ou tentar com a empresa mesclar entre mini aulas de RPG, Pilates, né? Que mais? RPG, Yoga, tá? Muito legal. Então, assim, lógico, tudo é conversando, deixando a empresa ciente, combinando, tendo o aval dela, ok? Às vezes precisa do investimento da empresa, comprar colchonete, né? Se não tá no teu contrato que você era o responsável por fornecer, pode conversar ali com a empresa. Ah, não consegui para hoje, mas para o próximo semestre ela consegue. Gente, não tenham vergonha de conversar, vocês são prestadores de serviços e que vocês precisam conversar com essa empresa que é teu cliente e tá tudo certo. Se ela dizer não, tudo bem, o máximo que você vai ganhar é um não, tá? Então, muito legal, tá? Gente, agora a gente vai... Gente, eu queria falar tanto, mas tanto a mais de ginástica, mas a gente só tem 1 hora, então eu vou ser obrigada a ir para rodízios, porque senão a gente não vai ter tempo. E já tem 11 perguntas aqui na caixinha. Jesus, vamos que dá. Sempre dá um jeito, vamos que dá. E agora vou iniciar como implementar rodízios eficientes. Então, obviamente, para você implementar um rodízio, a gente já conversou que não é sempre, não conseguir eliminar o risco, a causa, ok, vamos implementar um rodízio.
vai ser a melhor opção hoje com o que nós temos e tudo mais. Show! Primeiro passo, sem sombra de dúvidas, não queira mirabolar, pensar, queimar neurônio sem fazer isso. Envolver todos os atores responsáveis que vão trabalhar junto com você nessa implementação, porque sozinho você não vai fazer. Envolver todos os atores para essa implementação. Quem são os principais? Gestão, gerência, etc. Líderes de produção, geralmente os rodízios acontecem em produção, então eu vou focar nesse local, nessas atividades. Líderes de produção, você obviamente, e trabalhadores. E quando eu digo trabalhadores, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque o recomendado é trabalhador que está na CIPA ou que está no Coergo. Se for trabalhadores que não estão envolvidos em algum desses dois programas, comitês, tem que conversar muito com a empresa para ver se tem alguém para selecionar para poder participar, porque a gente sabe que quando o trabalhador é envolvido, a gente, querendo ou não, tem que cuidar com o que a gente fala e tudo mais nessas reuniões, nessas implementações. Então, por isso tem que tomar muito cuidado. Então, se você tiver um comitê de ergonomia ou uma CIPA que já tem os funcionários ali, você elenca um ou dois dessas pessoas, porque aí já estão ali inteirados no assunto, sabe que tudo que vocês estão fazendo é para benefício deles e tudo mais. E aí, tudo flui. Então, primeiro passo, envolver essas pessoas, porque senão, como é que você vai implementar um rodízio, cidadão de Deus? Pensa comigo. Você vai lá sozinho querer mexer as pessoas, nem pense nessa possibilidade. Envolve gestão, líderes de produção e, se for linha de produção, os engenheiros de produção tem que estar ali, né? A gestão de tempos e métodos tem que estar junto para saber a hora de pausar e fazer o rodízio, sair da linha, tem que estar junto, né? E colaboradores, principalmente, tomar muita cautela com isso, tá? Participantes do Coergo ou da CIPA. Combinado? Segundo passo, você precisa fazer um levantamento de todas as atividades existentes para o rodízio que sejam compatíveis a nível do cargo, tá? A nível do cargo. Pode deslocar de setor, pode deslocar de linha, pode deslocar de posto, mas não pode fazer rodízio com cargos diferentes que não tenham equiparação salarial, tá? Muito importante. E você tem que explicar, aí você deixa o funcionário de fora, né? Você conversa sobre isso somente com gestão, liderança, técnico de segurança, tudo mais, RH também é bacana ser envolvido, porque senão pode dar problema. Por isso que a implementação de rodízio é algo delicado, a gente não pode sair recomendando a torta e a direito, tá? E aí, você fez um levantamento de todas as atividades disponíveis para o rodízio com equiparação de funções, cargos e salários. Aí o terceiro passo é você analisar essas atividades. O melhor cenário é que já tivesse análise ergonômica de todas as atividades, né? Que vão fazer parte dessa implementação desse rodízio. Mas se você não tem ainda, gente, tem que analisar. Não dá para fazer rodízio sem você ter analisado, porque não tem como melhorar algo que não foi mensurado, algo que não foi analisado, algo que não foi medido. Não tem como melhorar. Como é que você vai saber se você melhorou? Você vai chutar? Você vai fazer todo, né, ali naquela empresa chutando? Não dá, tá? Então, fez isso, fez um levantamento, vai analisar as atividades. Quarto passo é junto com o passo 3, você vai analisar, e o passo 4 é definir, né, fazer um levantamento de todas as exigências biomecânicas e ou riscos existentes em cada atividade do rodízio. Por quê? Só assim, gente, só assim que você vai saber se aquele rodízio vai ser eficiente. Se você não souber as exigências de cada atividade, qual o risco cada atividade tem ou quais atividades não tem risco, como é? Me explica, porque eu não sei como fazer isso. Como que você vai fazer um rodízio inteligente e eficiente? Vai de novo no chutômetro, no achismo e na sorte, né? E, enfim,
fazer e rezar. E aí você se agarra no terço, né? Tomara que dê certo. Não. Ou você já tem essa análise, porque quando a gente vai fazer uma recomendação de rodízio, muito provavelmente, eu pelo menos 99% dos casos, a análise já está feita. Então, para mim, isso é tranquilo. Mas caso você não tenha, você tem que analisar, tá? Feito isso, você encontrou, então, todas as exigências biomecânicas, fatores de riscos ou ausência de risco nessas atividades. Aí sim, o passo 4 é você fazer simulações de como ficaria esse rodízio com determinadas atividades, tá? Você vai fazer simulações, você não vai implementar direto, você vai simular dentro da tua análise. Gente, é engenharia reversa. Você tem que pegar lá, você tem que simular, você tem que mudar os valores, você tem que fazer de novo, não deu certo, coloca isso aqui, esse tempo é ineficaz, blá blá blá. Simulação, como se fosse você jogando ali, bota isso aqui pra cá, bota isso aqui pra lá, rabisca, analisa, reanalisa, simula os valores em ferramenta, caso você esteja utilizando, e você vai fazendo simulações. Até que você, de repente, encontre, né, um tempo de exposição em cada atividade e uma possibilidade, você junto com os atores envolvidos, tá? Que fique bem claro que é o passo 1, na verdade, né? Fazer essas simulações, tá? Aí, você fez as simulações de trocas e viu que era, acho que esse aqui entrando nesse horário, saindo aqui, rodando com essa atividade, fez as simulações e foi validado, tá? Essas simulações, você precisa fazer as simulações na análise. Então, quanto de risco vai ficar se eu fiz... A primeira simulação é das trocas. O que eu consigo fazer com esses trabalhadores e com essas atividades que eu tenho disponíveis. Perfeito? Segunda simulação, que é o próximo passo, que é o passo 5, depois que você chegou num número, num valor, numa simulação de rodízios, você vai fazer a simulação dos riscos ergonômicos. Se eu rodar desta forma, com essas pessoas, com essas atividades, quanto que vai ficar o meu risco? Quanto que vai ficar o risco de cada atividade ou para cada pessoa? Aí você vai simular a tua análise ergonômica, tá? Tudo isso, gente, antes de implementar. Porque olha só a confusão. Se você implementar antes de fazer a simulação prática de rodízio, a simulação dos riscos e da tua análise ergonômica pós-rodízio, você corre o risco de fazer tudo isso, implementar, colocar os trabalhadores, rodar, fazer o trabalhador aprender outra atividade, e aí você volta para tua análise, continua com risco, não deu certo, foi ineficiente, e aí todo esse trabalho vai para onde? E a tua cara como que fica pro teu cliente? Me explica como que vai ficar a tua cara pro cliente? Imagina a tua cara pro cliente. Não deu certo, fiz um escarcéu aqui, ensinamos 8 atividades novas para 200 trabalhadores e não deu certo. Gente, é sério, não é brincadeira não. Vocês podem estar pensando, a Débora tá exagerando na cautela. Não estou mesmo, tá? Você vai fazer a simulação dos rodízios, você vai fazer a simulação da tua análise ergonômica, como que ela vai ficar, tá? Aí, o sexto passo é validar isso com os atores. Gente, fizemos essa simulação do rodízio, deu certo. Aí depois fizemos a simulação da análise ergonômica, da questão ergonômica, se vai ser eficaz quando implementar, e foi positivo. Validamos isso? Podemos então fazer um teste lá no setor com os trabalhadores? Aí sim, tá? Então esse foi o sexto passo, validação. E aí, óbvio, o 7º passo são dicas que eu vou dar agora rapidamente. Dica número 1, um rodízio eficiente tem que ter no mínimo um rodízio de 1 em 1 hora e no máximo de 2 em 2 horas. Eu particularmente gosto mais e é mais aceito pela empresa e pelos trabalhadores de 2 em 2 horas, tá? Essa referência é da Columbine, do Checklist Okra.
tá? Segunda dica importante, dentro do passo 7, é otimizar as pausas ou aproveitar as pausas para fazer o rodízio. Então, se já tem pausa, se já tem algum procedimento interno, se tem algo a ser feito que as pessoas já precisam parar por natureza naquela empresa, ou é um procedimento, ou é um treinamento, ou é uma pausa, ou é um café, ou é uma troca, aproveita esse período para rodar, tá? 2 dicas assim que são fundamentais. Pode ser óbvia, mas para muitas pessoas não, tá? 8º passo, aí sim, testar lá no posto de trabalho, no setor com os funcionários. Gente, você tem noção que a gente fez 7 passos que não são tranquilos e fáceis antes de colocar para teste? Por isso que eu digo, não é brincadeira e não sai recomendando a torta, é direito na tua análise, porque tu vai ter que dar teu jeito, tá? Então, o 8º passo é testar com os trabalhadores. Então, você vai testar ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana. Ao longo desse teste, terão ajustes, pode ter certeza que você vai ver. Mesmo com as simulações, você vai ver que não deu certo, não bateu o horário, não bateu, etc. E, obviamente, antes disso, você tem que treinar os trabalhadores. Inclusive, tinha que estar um passo, né? Tinha que ser o passo 7, essas dicas e o treinamento antes do teste, né? Então, coloca aí um asterisco. Antes de testar, tem que treinar os trabalhadores para todos essas atividades que ele vai começar a fazer, tá? Treinar todos os trabalhadores para essas atividades que eles vão começar a fazer no rodízio. Aí o passo 9 é o quê? Validar na prática com os trabalhadores, coletando feedbacks, ou seja, aplicar um censo com os trabalhadores. Como que foi o rodízio, qual foi a tua percepção, o que você sentiu, o que melhorou, o que piorou, o que você acha que poderia melhorar, o que você não gostou, o que você gostou, foi efetivo, reduziu alguma queixa. Todas as perguntas possíveis, tem que ser um questionário, uma aplicação muito profunda, porque você precisa sim validar com os trabalhadores, tá? É fundamental. E aí, o passo 10 é a reanálise ergonômica para comprovar a eficácia, tá? E, obviamente, nesse feedback, caso não deu certo, você tem que refazer até dar certo. Ah, deu certo, os trabalhadores gostaram, tudo mais, faz a reanálise ergonômica para validação desse rodízio e da eliminação ou diminuição dos riscos ergonômicos que levaram você a implementar esse rodízio, tá? E o último passo, passo 11, é acompanhamento de dados, ou seja, queixas, afastamentos, rotatividades, faltas, reclamações, atestados. Você tem que fazer o acompanhamento, porque esse rodízio só vai ser eficaz de verdade se você conseguir mensurar essas melhoras, tá? Por isso que é importante ter um histórico ocupacional para você poder mensurar essas melhoras. A Aline mandou aqui uma boa. Não é muito uma dúvida, mas pra gente já começar com esse raciocínio, né? E fazer uma discussão. Na prática, para implantar rodízio é muito complicado, principalmente em frigoríficos, porque são poucas opções. Temos muitas atividades similares a outra em frigorífico. Para rodar é muito complicado. Exatamente. Vamos lá. É muito comum isso e realmente frigorífico, você olha as atividades, são muito similares, envolve o mesmo. Lembra que na live, né, na aula, a gente comentou, rodízio eficaz é quando, nem sei se eu cheguei a comentar, olha, pra você ter uma noção como o tempo é curtíssimo pra gente falar sobre esse assunto. Um rodízio eficiente é quando você consegue fazer rodízios entre grupos musculares, entre articulações, né? Esse é um rodízio inteligente. E aí, se você não consegue, ou seja, você faz rodízio de uma atividade que envolve um agrupamento muscular e roda com outra que envolve o mesmo agrupamento muscular, tem uma atividade que tem exigência ergonômica de repetitividade, e aí você faz o rodízio com outra que também tem repetitividade, não é tão inteligente. Só que a gente sabe que quando a gente tem situações assim extremas, que é o caso de frigorífico, eu não atuo fortemente em frigorífico, na verdade faz anos que eu não atuo, quem já me conhece há mais tempo sabe as razões, né, que eu não trabalho mais com frigoríficos,
delego para meus colegas excelentes da área. Quando me surge essa demanda de trabalho, eu recomendo, eu indico colegas meus. Só que o que é mais comum a gente ouvir e que acontece? Tudo bem, não é um rodízio inteligente em questões biomecânicas, porque vai envolver a mesma musculatura, vai envolver a mesma articulação, vai envolver a mesma exigência ergonômica, que é a repetitividade. Só que para a maioria dos trabalhadores, eles sentem digamos assim, um prazer maior em rodar. Por quê? Eles vão estar fazendo outra atividade, pelo menos. Vai sair daquele ambiente, vai ver outras pessoas, vai trocar, vai mudar um pouco aquele cenário, que para eles tem uma diferença na atividade, porque a atividade realmente vai ser diferente. Infelizmente vai envolver o mesmo agrupamento muscular, biomecânica, repetitividade? Vai, mas para percepção do trabalhador, e a gente tem que levar isso muito em consideração, vai melhorar bastante. A percepção do trabalhador sobre o trabalho vai melhorar. Então, quando existe isso, acaba que nos frigoríficos também é aplicado o rodízio, né? Para ter essa diferença de percepção sobre o trabalho, né? Para ter um ar novo, para fazer, embora a gente sabe que não muda muita coisa também, os postos são muito iguais, né? A peça que tá passando ali é a mesma e tudo mais, muda um pouquinho, muda o corte e tal. Mas a gente tem que levar em consideração nesses casos se vai melhorar a percepção do trabalho para aquele trabalhador, se ele vai se sentir mais útil, se ele vai estar rodando, ele vai se sentir, ter mais utilidade para aquela empresa fazendo atividades variadas, se para ele no interior dele, para ele é mais benéfico, mais saudável fazer esse rodízio. E aí acaba que sim, também é implementado rodízios nos frigoríficos, mesmo que não tenha tanta eficácia biomecânica, articular e ergonômica, né? Bom, você acha que funciona a ginástica laboral com multiplicador? Olha só, muito complicado isso, muito complicado isso. Gente, multiplicador, vamos lá. Para quem não sabe do que estamos falando, foi a pergunta da Cássia. Para quem não sabe do que estamos falando, os multiplicadores são pessoas, né, dentro daquela empresa, onde que vai um educador físico, um fisioterapeuta, mensalmente, quinzenalmente, a cada 2 meses, sei lá. A periodicidade é de acordo com o contrato prestado, não existe regra, né? E esse profissional, o educador físico, fisioterapeuta, vai passar os exercícios, vai ensinar a fazer. Esse multiplicador ele vai multiplicar e comandar as pausas ativas durante o dia, mas o profissional responsável, educador físico, fisioterapeuta, não está lá ativamente todos os dias. Ele vai eventualmente para retomar os exercícios, para dar exercícios novos, para fazer correções, para orientar, e depois sai, né? E esse multiplicador ele comanda a ginástica laboral. Esse multiplicador tem de tudo, de qualquer setor da empresa, qualquer função, de TST, profissional de logística, de todos os setores imagináveis, de funções imagináveis. Eu, Débora, fisioterapeuta, ergonomista, eu não assumo esse BO. Já tô falando que é um BO. Eu não vou lá assinar que eu sou responsável por estes trabalhadores se tem um multiplicador fazendo os exercícios que não é educador físico nem fisioterapeuta. Mas isso é uma conduta minha, pessoal e profissional, de acordo com a minha ética, que eu me conduzo. E eu temo. Por quê? Porque e se acontece alguma coisa? É o meu registro profissional que está em jogo. Nossa, você não orientou direito, você não passou as orientações direito e tudo mais e tudo mais. Eu não assumo isso. Eu sei que tem vários profissionais que fazem, e quem me acompanha aqui sabe que eu sou totalmente tranquila em relação a isso. Não critico ninguém, eu não tenho nem tempo de criticar alguém, eu não tenho nem tempo de ver o que as outras pessoas estão fazendo, porque só os meus clientes e os meus alunos, eles me consomem, graças a Deus, 24 horas por dia. Então, assim, eu não assumo essa responsabilidade, eu não faço isso, eu nunca vou fazer isso. E isso a gente nunca diga nunca, né? Mas realmente isso nunca vou fazer.
Porque eu sei que se acontecer algum problema, é o meu registro profissional que está em jogo. Só que a pergunta da Cássia, ela perguntou, você acha que funciona? Assim, ela funciona em termos de as pessoas pausarem todos os dias e irem lá fazer, isso funciona porque o comandante, o multiplicador, ele faz isso. Agora, se ela é eficaz e efetiva, aí é outro papo, que eu acho que não. Quem estava na live anterior, que a gente reabriu essa só para responder perguntas e respostas, viu o quanto de itens a gente abordou sobre a eficiência de uma ginástica laboral. E todos esses itens, o multiplicador ele não é capaz de fazer. E não é capaz que eu digo, você é um incompetente. Não, ele não tem as capacitações, a formação que dê esse conhecimento que permita ele ter essa capacidade de fazer. Então, como criatividade, como ginástica laboral inteligente e direcionada para as atividades, se existem profissionais formados que não conseguem ainda, fazer uma ginástica laboral direcionada para as atividades do trabalho para ser uma ginástica laboral inteligente, imagina um multiplicador que não passou pelo processo de aprendizagem como um todo, envolvendo fisiologia, biomecânica, anatomia. Não tem como. Assim, eu não critico quem faz, porque eu não critico ninguém, todo mundo sabe disso, principalmente os alunos. Quando as pessoas vêm me dizer, olha o que o fulano tá fazendo, eu falo, nem quero saber, nem me conte, não gasto energia e tempo com isso. Mas assim, eu, Débora, na minha profissão, nas soluções ergonômicas, a gente não aplica isso, tá? Então, acho que respondi. Vamos lá. Que mais? Tô lendo as perguntas aqui, tá? Peraí. Gente, eu não sei se eu dei print em tudo. Camila, qual é o valor do seu curso? Tô louca pra fazer. Do MDD, do treinamento de passo a passo de AET, eu tô fazendo uma condição especial para a próxima turma. Então eu não vou te falar o valor agora porque eu ainda estou trabalhando nela, mas vai ser imperdível porque até eu queria fazer com essa condição que eu vou dar. Então espera um pouquinho que vai valer a pena, tá? E quem quiser se cadastrar na lista de espera para receber as informações, o link também tá no meu perfil. Como faz para fazer seu curso de ergonomia? Mesma coisa, Aires. Link no meu perfil, tem o link para se inscrever na lista de espera e você recebe todas as informações e recebe os informativos de quando vai abrir uma nova turma, tá? Urbini, Lilian, sou TO e em minha área também avaliamos a demanda de sobrecarga cognitiva e emocional para indicar estratégias compensatórias. O que você pode dizer sobre isso? Como você vê essa interação entre... Aí ficou 3 pontinhos que não finalizou. Bom, mas basicamente, Lilian, não sei se você tá aí, Lilian, se você estiver aí e quiser complementar nos comentários a tua pergunta, porque eu sei que o espaço é pequeno e corta um pouquinho, né? Sou TO e em minha área também avaliamos a demanda cognitiva para indicar estratégias compensatórias. O que você pode dizer sobre isso? Tá. Oi, Aline. Obrigada. Aline é aluna ativa do MDD. Obrigada por recomendar. Tá. A Lilian tá aí. Vamos lá. O que você pode dizer como vê a interação entre as nossas áreas? Gente, sério mesmo. Eu amo TO, terapeuta ocupacional, já vou falar. Eu sou apaixonada por essa profissão, pelo que vocês fazem. Tenho vários alunos TO e eu fico muito feliz quando vem aluno TO, porque ainda é algo, não tem muitos terapeutas ocupacionais na ergonomia e é fundamental. Então, assim, eu acho que as estratégias de um TO seriam basicamente as mesmas de qualquer profissional. Quando a gente vai indicar a estratégia compensatória para carga mental, carga cognitiva, o mais bacana são atividades lúdicas. Funciona demais. Até eu não sei se a Karina tá aí, que a Karina é outra aluna do MDD também, e a gente fez um projeto de um aulão de soluções ergonômicas com os alunos, e ela mandou que a solução que ela deu para um teleatendimento foi ginástica lúdica e que ela teve resultados muito bacanas. Então, acho que é essa linha de raciocínio, sabe? Você pegar esse trabalhador
e pegar ele mesmo e tirar do trabalho não só fisicamente, tirar ele mentalmente. E às vezes uma ginástica laboral, aquela maçante, repetitiva, ela não vai ter essa capacidade de fazer isso. Então, um yoga funciona super bem quando bem aplicado e orientado, que ele consegue pegar a mente dele e trazer para o presente, né? Eu amo yoga, sou suspeita a falar, faço, né? Oi, Karina, a Karina tá aí. Esses meus alunos me deixam, olha, todo mundo aqui assistindo, primeiro de tudo. Amo vocês estão aqui na aula, estão ao vivo, estão na aula, estão no gravado, estão nas lives e estão recomendando MDD. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Todo mundo aqui, meus alunos de paixão. Então, gente, para resumir, você tem que trazer esse trabalhador e tirar ele do trabalho, não só fisicamente, mentalmente também. E com atividades lúdicas, yoga, com a interação. Então, assim, se você é um instrutor e você, mindfulness, incrível, eu amo demais também. Se você é um instrutor que você entra na ginástica quieto e sai calado, né? Você não tá tirando aquele trabalhador do trabalho, né? Então, assim, tem que ter uma estratégia que realmente faça ele sair do trabalho mentalmente, não só fisicamente. Me diz aí se eu te ajudei, Lilian. Obrigada, Tatá. Tatá só tinha mandado um elogio. Leonardo. Como cobrar pela ginástica laboral? Assunto polêmico. Então, assim, primeiro de tudo, gente, o educador físico ele pode ter um valor e o fisioterapeuta pode ter outro. Por exemplo, não estou dizendo que um é melhor que o outro, mas eu acho que cada profissional deve ter uma tabulação diferente de honorários. Não sei, eu não conheço de verdade a tabulação de honorários de um educador físico, por exemplo. Eu sei que o Léo é físio, como eu, então já dá para ter uma noção melhor. Mas primeiro de tudo, eu acho que o primeiro resgate de valores que você tem que fazer é no teu conselho de classe. Lá na fisioterapia, eu posso falar porque eu sou fisioterapeuta, a gente tem os honorários específicos sobre ginástica laboral. E aí o primeiro passo, sem dúvidas, é você fazer esse levantamento, né, de valores no teu conselho e na tua região, que também pode ser que mude de região para região, porque o nosso Brasil é gigantesco. Segundo passo importante para você fazer orçamento, e lembrem-se de inscrever no workshop Ergo Empreendedor, que a gente também vai falar disso, tá? Começa segunda-feira, o link tá aqui no meu perfil, online e gratuito. Segundo passo é você fazer um levantamento de valores da sua região, né? Então, assim, às vezes o honorário do conselho ninguém fecha. Eu sei que isso é horrível, né? A gente deveria pelo menos no mínimo ali, mas às vezes numa negociação você dá um descontinho mínimo que seja para fazer um fechamento, você não está fazendo um crime, né? Se você está ali fazendo uma pesquisa de mercado e que isso caiu para você de que exatamente aqueles valores aplicados, né, pelo teu conselho não se aplica na tua região, aí você verifica o que você pode fazer para não cobrar menos que a sua região de forma alguma. A gente nunca, eu vou abordar muito isso no workshop, porque eu vou falar muito de mindset de um ergonomista de sucesso. A gente nunca pode cobrar menos que a região, que a minha cidade, para fechar. Não, você tem que mostrar valor no seu serviço, mostrar o porquê que mesmo cobrando igual ou mais do que seus colegas ali da região, o seu serviço é muito melhor, justificando esses valores e colocar serviços que agreguem valor no teu serviço, ou seja, dar um brinde, dar uma quick, dar alguma coisa nesse sentido para agregar valor. Então, nunca, de forma alguma, baixar o valor, fazer mais barato, cobrar menos do que deveria, nunca, de forma alguma. E se eu pego o aluno meu fazendo isso, olha, pego pela orelha, tá? E aí, o terceiro passo e o último, só que esse terceiro passo e o último, ele é para sempre, ele não termina, é você ficar validando seus orçamentos, fazendo o teste no mercado. Então, você solicita um orçamento, recebeu o orçamento, envia um valor. Esse valor não fechou. Opa, acho que tá muito caro. Ajuste no teu orçamento. Recebe outra proposta comercial,
E aí, outra proposta de orçamento, no workshop a gente também vai falar sobre prospecção de clientes, né? Como os clientes chegam até você e não que você tem que ficar correndo atrás. Então, chega mais um cliente para você, pede orçamento, você ajustou o valor, fechou muito fácil, opa, acho que tá muito barato. E é um constante ajuste de valores conforme o mercado. E de novo, não venda mais barato para fechar, tá? Você precisa fazer o que você precisa fazer é agregar valor no seu serviço, não baixar o valor do seu serviço, tá? Gente, que mais que temos aqui? Eliana, não sei se você está aqui, cheguei hoje, como faço para rever as outras aulas? Algumas eu consegui subir no meu canal do YouTube, então YouTube Soluções Ergonômicas, o meu canal tá no link da minha bio, você pode clicar aqui também, que tem o link que te direciona para lá, e eu criei uma playlist, então lá no meu canal Soluções Ergonômicas tem uma playlist que é Maratona da Ergonomia. Das 16 lives que a gente fez, eu só consegui subir 9. Então, assim, se você chegou hoje, ainda você tá no lucro. Você vai ter 9 que você poderia ter perdido. Mas como o Instagram não está salvando, eu recomendo muito a semana toda vocês entrarem aqui ao vivo comigo, tá? Gente, eu tenho compromisso agora, então eu vou fazer vou responder uma última pergunta, tá? E aí a gente encerra. Realmente, eu tô adorando o nosso papo, mas é só porque eu não posso ficar mais mesmo, tá? ZG Consultoria, não sei se você tá aqui. No rodízio, como você trata o desvio de carga e função? Então, não sei se você tava na primeira live, a gente simplesmente não faz rodízio se tiver desvio de carga e função. Simples assim. Então, eu não trato disso porque eu não faço rodízio em cargos diferentes, tá? Então, simples assim, tá? E daí a segunda etapa da pergunta é como que faz nos riscos do PPRA e do PSMSO? Sempre você tem que, os atores envolvidos no rodízio tem que envolver a equipe que eu comentei lá, Coergo, se tiver, CIPA, SESMIT, né, que a gente comentou no início da live, porque essas pessoas responsáveis por esses outros riscos também tem que dar o aval sobre esse rodízio acontecer, tá? Então tem que envolver todos aqueles fatores, aqueles atores, né, que a gente conversou na live anterior, para ter a validação desse rodízio perante todas essas pessoas, para aí você poder fazer. Então, por exemplo, eu sou completamente leiga em risco ambiental, de segurança do trabalho, insalubridade, higiene ocupacional. Eu sou leiga nisso, eu sou ergonomista. Eu estudo pra caramba ergonomia, eventualmente a gente tem que dar uma pincelada nas outras áreas, óbvio, mas eu não tenho pleno conhecimento, eu posso fazer rodízio com esses funcionários porque o nível de risco tal, X, de higiene ocupacional é Y, e eu não tenho essa capacidade. Então sempre envolvo esses atores junto comigo para ver se é possível fazer, né? E aí com certeza, provavelmente, demandará uma nova análise de todos esses programas para essas funções que essas pessoas que fizeram rodízio. Por isso que na live anterior, né, que foi do conteúdo, primeira coisa que eu falei, gente, não sai recomendando rodízio, não é fácil. Envolve uma estrutura, um projeto, um planejamento bem intenso, tá? Gente, 6h30, eu falei que ia ficar mais 15 minutos, a gente ficou mais. Espero que eu tenha ajudado vocês. Eu preciso realmente sair agora. Agradeço de coração a todas essas 60 pessoas que voltaram. A gente tava com 100 pessoas e aí voltaram 60. Foi muito bom, obrigada. E a gente se vê amanhã às 17 horas. Qual é o tema de amanhã para vocês se programarem? Essa semana está incrível as lives. Eu tô admirada comigo. Amanhã às 17, análise psicossocial e cognitiva. Não percam. Só isso que eu digo. Não percam. Gente, um beijo, até amanhã às 17. Não esquece de mandar a gravação das 2 lives para aqueles seus amigos que precisam ouvir tudo isso para fazer um bom trabalho nos clientes e para ter uma visão mais ampla sobre tudo isso que a gente discutiu hoje, que foi muito importante. Eu gostei muito dessa live.
A gente se vê amanhã. Não esquece de clicar aqui no link, no meu perfil, se inscrever no canal do YouTube, ver as lives passadas, se inscrever no workshop Ergo Empreendedor, que começa a segunda, e entrar no meu canal do YouTube. Beijo a todos vocês, beijo aos meus alunos, aos meus ex-alunos que estão aqui, aos meus futuros alunos também e a todos os profissionais que estão aqui investindo o seu tempo em conhecimento, porque isso é investimento, todos nós sabemos disso. Beijo, tchau, fique com Deus.